Nossos pilotos estão sobre Teherã. Desferirão ataques ao regime do Ayatollah que eles nem conseguem imaginar. 13 de junho de 2025. Um marco na história do Oriente Médio. Pela primeira vez, Israel lança uma ofensiva militar direta dentro do território iraniano. Enquanto isso, mísseis iranianos cortam o céu de Israel. Qual o contexto dessa escalada? Quais os verdadeiros objetivos de Israel? E até onde esse conflito pode chegar? Fica com a gente até o final. Para entender o presente, precisamos voltar ao ano de 1979, que até este ano, Irã e Israel eram aliados discretos. O Irã vendia petróleo para Israel e, em troca, recebia tecnologia agrícola e militar. Em 1950, o Irã foi um dos primeiros países muçulmanos a reconhecer Israel. Uma relação pragmática, mas que mudou radicalmente com a Revolução Islâmica. A partir de 1979, o Shah, imperador em persa, Mohammad Reza Pahlavi, foi deposto e o Ayatollah Khomeini assumiu o poder, instaurando a República Islâmica. Israel passou a ser chamado de Pequeno Satã. A embaixada israelense foi entregue à OLP, Organização para a Libertação da Palestina. O Irã começou a adotar uma política anti-Israel cada vez mais agressiva, apoiando e financiando grupos terroristas como o Hezbollah, no Líbano, e a Jihad Islâmica, grupo militante fundado em 1981, na faixa de Gaza, fundado por estudantes palestinos que se inspiravam na Revolução Islâmica do Irã de 1979 e nos ideais de resistência armada. Mas a geopolítica tem suas ironias. Durante a guerra Irã-Iraque, nos anos 80, Israel secretamente forneceu armas ao Irã. O motivo? Medo de um Iraque fortalecido sob o comando de Saddam Hussein, que era visto como uma ameaça ainda maior. Um episódio pouco conhecido, mas que mostra como na política internacional não existem amigos eternos, apenas interesses momentâneos. Nos anos seguintes, virou um conflito por procuração. O Irã passou a financiar grupos como Hamas, Houthis e a própria Jihad Islâmica. Israel reagiu com ataques cirúrgicos e sanções. A tensão só crescia. Em 2010, um capítulo inédito na Guerra Invisível, o vírus Stuxnet, uma arma cibernética desenvolvida pelos Estados Unidos e Israel, foi usado para sabotar o programa nuclear iraniano. O vírus causou a destruição de centenas de centrífugas de enriquecimento de urânio nas instalações de Natanz, atrasando significativamente os avanços nucleares do Irã. 5 anos depois, em 2015, veio o chamado JCPO, sigla para Joint Comprehensive Plan of Action, traduzido como Plano de Ação Conjunto e Abrangente. O acordo foi firmado entre o Irã e 6 potências mundiais: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China, além da União Europeia. O objetivo era claro: limitar o programa nuclear iraniano, restringindo o nível de enriquecimento de urânio, reduzindo o número de centrífugas e permitindo inspeções rigorosas por parte da Agência Internacional de Energia Atômica, a IAEA. Em 2018, os Estados Unidos saíram unilateralmente do acordo nuclear com o Irã, alegando que o acordo era defeituoso e que o Irã continuava desestabilizando o Oriente Médio, financiando grupos como Hezbollah, Hamas e Houthis, além de avançar com mísseis balísticos. Após a saída dos Estados Unidos, o Irã também passou a violar os limites do acordo, aumentando as tensões com Israel, com uma escalada de ataques e sabotagens. E chegamos a 13 de junho de 2025. Israel lança a Operação Leão em Ascensão. Mais de 100 alvos atingidos dentro do Irã. Usinas nucleares, bases militares e até residências de líderes iranianos foram bombardeados. Segundo o primeiro-ministro Netanyahu, o Irã já tem urânio suficiente para fabricar até 9 bombas nucleares. Israel afirmou: não podemos esperar mais. Mas, afinal, o que Israel quer com esse ataque? Segundo fontes de inteligência, destruir ou atrasar o programa nuclear iraniano, enfraquecer o arsenal de mísseis balísticos do Irã, prevenir novas ameaças existenciais ao território israelense. Horas depois, o Irã respondeu com força. Mais de 150 mísseis e 100 drones foram lançados contra cidades israelenses. O sistema de defesa de Israel, com apoio dos Estados Unidos, conseguiu interceptar a maioria, mas alguns mísseis atingiram bairros residenciais, causando destruição e feridos.
ONU, Estados Unidos, China e países do Golfo agora pedem moderação, mas o clima é de tensão máxima. O risco de uma guerra regional mais ampla é real. Israel quis evitar o que chama de ponto de não retorno nuclear do Irã. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse resumo detalhado, deixe o like, inscreva-se e ative o sininho para mais análises de geopolítica aqui no canal.